história dos nascidos e não nascidos. Adenen. Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Essa é uma pequena parte da Adenen. Comecei a liberá-la no meu telegrama dia 5 de setembro, mas uma outra parte importante para ser entendida, essa parte de hoje é do dia 28 de agosto de 2024, liberada no Telegram. Essas partes serão mostradas nos próximos vídeos. A postagem completa é de 2023. O encontro de um ativador novato e um jovem Uzakroq especial. Como eu não tenho como desenhar ou achar um desenho similar para os Uzakroqs, eu vou ilustrar a história com essa imagem. Também vocês sabem que a imagem dos ativadores não corresponde a essas fotos, mas chega mais próximo do que eu quero falar, da luz e da pureza deles. Aquele jovem agitado acabava de descobrir que não era um Uzakroq puro. Pulando. Chegou o dia do encontro. Tentou chegar a tempo, mas havia perdido a chance de se unir ao grupo de outros jovens que eram considerados, entre aspas, diferentes como ele, e que o avisaram que iriam se encontrar com ativadores especiais e não havia o que temer. Foi o que disseram. Garantiram que eles não seriam eliminados na presença da luz ativadora. E foram eles mesmos quem aceitaram encontrá-los sem hesitação. Uzakroq queria conhecer todos os detalhes. Que façanha, pensou. Seu nome, Uzakroq, mas devido à pronúncia, vamos chamá-lo de Uzakroq. Ele pensava, como conseguir o contato com os ativadores que todos temiam? Como não foram desvanecidos diante deles? E se os ativadores eram asquerosos, como todos foram ensinados a entender e se proteger, como os amigos agora diziam ter conseguido esse encontro com eles? Muitas indagações martelavam-se em seus pensamentos na área de compreensão da vivência experimentada, que podemos chamar de mente Uzakroq. Pulando. O jovem Uzakroq se sentia diferente. Sempre soube que havia algo estranho com ele e com alguns outros que conheceu na sala de treinamento. Pulando. Passando pelos pavilhões de montagem, vendo como as coisas aconteciam, tentava captar a emanação da energia de desconfiança que eles emitem quando estão diante de inimigos ou perigos. Havia que se conter, manter-se fora da leitura de percepção e sentidos dos demais. Não queria chamar a atenção deles, com pensamentos e atitudes que causassem suspeitas. Afinal, era assim que eles e os outros amigos considerados especiais sempre viveram, cautelosos para que os Uzakroqs comuns não detectassem aquela energia poderosa e exigente de libertação daquele mundo dos Uzakroqs que habitava secretamente o íntimo de cada um deles. Desde que se desenvolveram no corpo que receberam, sentiam essa diferença deles e dos outros. Eles desconfiavam fazer parte de um experimento e, devido a isso, poderiam estar em risco, já que desconheciam toda a verdade. Porém, Uzakroq, que entre eles parecia liderar as pesquisas e descobertas das informações sobre eles mesmos e do porquê eram considerados especiais. No entanto, não eram tratados como especiais como os altos Uzakroqs eram.
Octrock, como era chamado pelos amigos, fazia segredo e não revelava todas as informações, se dizendo sigiloso, mas que podiam confiar nele. Depois que soube da verdade, quando ainda estava mais novo, pelo tempo dos Usacrocs, só Croc sentiu que a verdade o deixava em perigo, pulando. O grupo de outros jovens como ele estava se preparando para achar uma maneira de escapar e encontrar o inimigo do povo deles, os ativadores. Só Croc queria muito saber se os grandes mestres escuros sabiam. E se sabiam, por que não os mataram? Por que os pouparam, sabendo que eles não eram puros? Estavam esperando o momento certo de eliminá-los? De usá-los de alguma forma que beneficiasse os grandes retorcidos? Havia muitas lacunas no seu armazenamento de informações, que vamos chamar de memórias. Ele queria muito saber, mas tinha que ter cuidado. Não poderia falar com outros Usacrocs sobre o que passava em seu AI. Armazenamento de informações. Pulando. Um ativador novato que havia escapado dos Mujocaras que o levavam para que sua fibra do desenho inicial fosse toda retirada. Enquanto o ativador novato se ia, se deparou com esse jovem Usacroc. Mas que surpresa! Mesmo que ativadores não fiquem surpresos, diante dele estava aquele desenho, que o olhava cheio de curiosidade e parecia até mesmo admirado, como se estivesse diante da imagem mais impressionante já vista por ele. Realmente, o jovem Usacroc recebeu a informação da beleza, da luz e amor dos ativadores reversamente. Não que se tratava de beleza e amor puro, mas contaram a ele sobre uma energia devastadora para os Usacrocs, Mujocaras, Anjok-Gels e todos mais que serviam os poderosos retorcidos, o grande Deus, o Todo-Poderoso nascer nos céus e além deles, o Todo-Poderoso de humanos e todas as outras formas de desenhos criaturas. Mas, maravilhado, percebia que essa energia ativadora do ativador novato não o desvanecia imediatamente, possivelmente depois, por causa da detecção da sua parte Usacroc. Poderia acontecer, pensou ele. O ativador novato parou e ficou diante daquela presença estranha. Parou em frente a ele, no espaço em que se encontrava a energia de existência daquele espaço, que para nós humanos seria como ver corpos flutuando no ar, no espaço do infinito. Ele procurava combinar as informações que havia recebido sobre todos os desenhos criaturas e analisá-las. Percebeu que naquele desenho havia sinais da energia dos Usacrocs, mas também sinais da energia ativadora. Como isso era possível? A leitura e a identificação da energia ativadora não estavam completas. Ele não lia como energia ativadora pura, como normalmente o ativador poderia sentir em outros ativadores. No entanto, naquele desenho à sua frente, estranhamente havia nele algo da energia ativadora pura. Essa energia e todas as energias a que me refiro na história dos nascidos e não nascidos, Atenem, não são como a energia que conhecemos e entendemos no nosso mundo. Mas para facilitar a compreensão, vamos manter essa palavra como referência do que conhecemos e podemos compreender do nosso mundo. Vou usar as palavras energia, vibração, etc. Para o ativador novato, havia a indagação sobre a energia usada na sua leitura, a energia dos Usacrocs. Como podia ser que aquele desenho possuía a energia Oilox nele? Se indagou.
Essa energia de nome Oilox indicava que aquele desenho à sua frente era uma forma dos desenhos criaturas, os Acrocs, mas também havia nele algo muito familiar. A Oilox, essa energia, também indicava a ele que havia energia ativadora naquele desenho. O ativador novato rapidamente buscava informações por envio de contato com outros ativadores ou ANNs. A energia Oilox vibrava diferente e ele a controlou para que não fosse emitido imediatamente projeção das imagens daquele ponto de desenvolvimento das cenas com aquela forma de desenho, que era o jovem Uzacroc. O jovem Zotroc, confuso, pediu a ele para não encapsulá-lo com a energia ativadora. Ele tinha sido criado para ser um Uzacroc, mas também recebeu a essência da energia ativadora. Ele não sabia como explicar ainda. Ele só queria confiar mais no ativador novato para deixá-lo saber um pouco mais também e abrir a sua AI e deixar o ativador ter tudo o que quisesse. O ativador novato não estava curioso nem perdido, ele não estava com nenhuma dessas reações nossas. O que ele fazia era conhecer o que estava sendo desenhado na frente dele, as cenas e seus significados. Ele poderia obter tudo assim que o viu ou o sentiu, mas ele quis conhecer, parecia ser novato, assim como ele. Ele foi desenhado e chegou como novo dentro daquele espaço de existências, onde deveria atuar para ajudar DNAs em resgates ou em outras situações. O ativador novato projetou o AFOC. Isso é o que percebemos como informação, comunicando a informação pelo espaço onde ambos estavam. Nota: muitas das palavras traduzo para nossa compreensão humana de letras e pronúncias, mas algumas fico perdida. AFOC não existe pronúncia correta, então vamos falar apenas como AFOC ou AFOC. O ativador novato a projetou, liberando as imagens da informação, e elas desenhavam-se numa velocidade que nossos olhos não conseguiriam acompanhar. Elas aconteciam e estavam entre eles, as cenas e imagens da informação, no mesmo espaço onde eles estavam. Entendam que a palavra espaço também faço uso porque ainda não tenho outra como referência. E os dois ficaram dentro da AFOC, ou seja, dentro do dentro e dentro do de fora também. De fora e dentro dessas imagens, e elas, as imagens, da mesma forma, dentro e fora deles, por todo lado. Não havia tamanho e não havia fixação da forma, ocupando o espaço, tomando conta do espaço, como acontece quando está a se formar uma imagem, ou mesmo ao se construir alguma coisa em algum espaço que temos as medidas da limitação de suas formas. Dessa forma, vemos que um espaço é ocupado e entendemos o dentro e fora dele. O espaço que ele ocupa para se mostrar e aparecer para os nossos olhos ou sentidos mentais. É difícil para a gente compreender algo sem tamanho e sem forma e ainda assim saber que tem como ser identificado, lido, reconhecido como uma forma, não é? É que não é como a mente humana funciona, por isso essas explicações ficam difíceis, parecem difíceis, mas não são. Não limitem a mente de vocês dizendo difíceis. E também elas não vêm de mentes. O ativador novato não acessava mente nenhuma naquele momento. Ele não estava como um DNA ou aspirante ativador. Ativadores não utilizam mentes. Eles podem acessar, mas eles não precisam. Continuando. Ele encontrou a expansão dessa forma de comunicação para que ficasse somente entre eles, evitando que as criaturas que deram vida a esse desenho criatura que estava à sua frente o alcançassem e viessem atrás deles.
não parecia ameaçador e ele desejava saber o que realmente ele era, como queria também dar uma chance para aquele desenho que não sabia como denominar e deixou-o saber que ele poderia se sentir em confiança. Ofereceu a ele a Pré-Prit. É como uma energia gasosa, como a nossa neblina, da mesma forma, parecendo algodão, e no centro havia um ponto, aquele ponto de luz que dava início ao desenho inicial de ativadores. Pré-Prit. Para entender a pronúncia, basta ler aqui, Pré-Prit. Ao receber a Pré-Prit, o jovem, ao tocar, já sabia o que fazer e a trouxe para junto do corpo e sentiu-se energizado pela energia de luz ativadora. Assim, não seria desvanecido nas suas duas partes, ativadora e o Zakrokiana. Naquele momento, Sorgrok sentiu que essa parte desconhecida dentro dele era mais aconchegante e prazerosa de sentir, e lamentou não existir apenas por essa extraordinária energia ativadora. Desejou ter ganhado existência como um ativador e não como um Zakrok. E essa energia ela aumentava, dando a ele o poder de apresentar a forma do desenho humano, o qual os ativadores enviados pelos originais se desenharam quando chegaram ao espaço de existência. O jovem Zakrok, ele se sentia diferente, realmente, pela primeira vez, sentiu prazer em estar existindo. Seu desenho se assemelhava à forma do desenho dos ativadores e dos DNAs. Enquanto tudo acontecia, sentindo o receio no jovem Zakrok de que tudo pudesse ser uma armadilha, o ativador novato manteve a comunicação com ele, tranquilizando-o, deixando-o saber que não iria encapsulá-lo com os círculos de luz ativadora, pois se o fizesse, ele seria enviado para baixo, de volta ao mundo Zakrok. Os ativadores não atacam, se defendem, não criam e nem montam truques e armadilhas. São claros, nítidos, transparentes e diretos. O ativador novato se disponibilizou a continuar a visualizar a comunicação deles em forma de imagem, ou seja, as imagens não seriam alcançadas por mais ninguém. Esperou que o desenho finalizasse seu processo de aparência. O desenho, criando forma, dançava diante dele, saindo da aparência dos Zakroks para o desenho da forma similar à humana, mas respeitando o primeiro desenho, sem deformações ou corrupções físicas já feitas em todos os corpos humanos reais que ensinaram a percepção de vida nascer. Da mesma forma, não desenhavam-se com as deformações de comportamento desses físicos. Assim, a forma física feminina era feminina, com os traços iniciais da suavidade e beleza feminina. E a forma física masculina era masculina, com traços iniciais da masculinidade e virilidade masculina. Portanto, não havia deformação no comportamento. E ficava masculino se comportando como masculino e feminino como feminino. Como já expliquei sobre a crueldade que fizeram e ainda fazem, deixando nascer humanos em corpos, feminino ou masculino, mas com percepção de existência trocada. Homem não se sente homem e mulher não se sente mulher. Não criaram um corpo para o terceiro sexo. O que eles, os nascidos nesses corpos, poderiam fazer se o corpo não corresponde à força, à energia que os fazem se expressar fisicamente? O nascer e viver como humanos nascer nunca foi fácil, nem mesmo para quem nasce com seus devidos corpos e energia de expressão física em concordância. Imagina para os humanos que chegaram e chegam aqui com esse script de corpo e energia de expressão e percepção mental de vida invertida. Por isso, não existe realmente um terceiro sexo, somente uma manipulação para obter e extrair o sofrimento de todos aqueles que entram na vida com seus corpos propositadamente trocados. Essa explicação serve e vale somente para aqueles humanos reais que entraram nascer como homossexuais. Outros homossexuais são representados por não humanos.
Por exemplo, se uma pessoa deformada no físico, se ela for feia nos padrões de beleza do sistema da C, se for doente com deficiências físicas, quando ela é resgatada, imediatamente volta à forma do desenho inicial e da beleza à perfeição total. Não há velhice, não há doenças, não há deformação da beleza em nenhum estado que prejudique o ser humano. Se uma pessoa nascida como homossexual for resgatada, no momento do resgate, ela volta à forma do corpo. E se nasceu com corpo masculino, então fica masculino. E se nasceu no corpo feminino, é feminino. Mas os ativadores não têm sexo. O sexo foi criado pela C como maneira de causar dependência de outros corpos, a escravização, pois serão canais de entrada de outros humanos e muitas outras formas de sofrimento, erro, perversidade e distorção do comportamento e sentimento humano. Essas explicações estão nos primeiros vídeos da história dos nascidos e não nascidos. O ativador novato e o jovem Solrock. Ele era somente um ativador novato. Não tinha ainda ido para outras salas existenciais, não havia participado de muitas experiências, e o primeiro resgate que participou já foi aprisionado. Trazia as informações desde o momento em que chegou ao espaço em que todos os ativadores chegavam e iniciavam seus desenhos, se tornando os ativadores. No entanto, ele estava participando de uma experiência muito importante. Estava diante dele o resultado esperado pelos originais, quando permitiam que alguns dos ANs fossem desfibrilizados e levados pelas criaturas e subordinados dos retorcidos. O jovem Solrock é um dos resultados. Até a próxima parte. Fiquem na paz humana que habita em cada um de vocês. Yet Wahrheit. Em memória do meu filho Shifujoy, vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yet Wahrheit. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la.